Bom dia. Nós vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho, que faz parte do simpósio coordenado pela professora Fabiola Mônica. E a nossa temática refere-se à perspectiva afrocentrada nas contações de histórias na Brinquedoteca do CAFES, fortalecimento da autoestima e identidade negra de crianças. Esse é um trabalho realizado por mim, professora Carla Andrea Silva, professora adjunta aqui da universidade, e do meu aluno bolsista Paulo de Tarso da Silva Júnior. No primeiro momento, eu gostaria de retomar o que é o espaço da brinquedoteca no nosso entendimento. A brinquedoteca é um laboratório do curso de pedagogia aqui do CAFES, e como laboratório nós temos um livre acesso a esse espaço para as nossas aulas. Nós realizamos nesse espaço pesquisa e nós realizamos extensão. No aspecto da extensão, a brinquedoteca ela vem desenvolvendo um trabalho muito intenso na comunidade local e no entorno, oportunidade em que nós formulamos um plano de trabalho voltado para discutir as questões da infância e da criança. Nesse processo de trabalho via extensão com as crianças, nós identificamos que nós estávamos numa região cuja a identidade étnica é acentuadamente negra. Então, pensando nessas questões, nós vamos comentar aqui o nosso processo de construção em torno desse tema que nós vamos abordar hoje. Mas gostaria de retomar um ponto super importante dessa brinquedoteca, que é o fato da gente realizar itinerâncias pelas escolas municipais e as escolas nos municípios de entorno. Então, nós temos a prática de trazer as crianças para o nosso espaço, mas também levar do nosso espaço para as escolas. E nesse processo todo, nossos monitores eles vão se empoderando na formulação dos planos de trabalho. Então, nessa discussão de hoje, a gente vai comentar como esse espaço começa a abordar as questões étnico-raciais. Importa dizer também que, além do Tarso, compõe essa equipe mais outros 5 alunos e compõe mais outros professores de áreas diversas. É um laboratório interdisciplinar. Ao longo das suas ações, nós temos investigado mais a fundo a questão dos direitos ao brincar, os direitos da infância. Então, trazida essa contextualização, nós passamos agora a abordar o nosso plano de trabalho. Então, o Tarso começou conosco com um plano de trabalho que se referia à contação e dramatização de histórias infantis. E ele vai contar um pouco sobre esse primeiro momento. Bom, como a professora Carla Andrea já disse, eu sou o Tarso, sou dentro desse projeto maior que é a Brinquedoteca, Espaço Interdisciplinar de Ludicidade e Aprendizagem, da Brinquedoteca do CAFES, no caso. E dentro do meu trabalho, do meu plano de trabalho intitulado Dramatização e Contação de Histórias Infantis, emergiu, a partir de experiências nas creches, a necessidade de trabalhar com questões étnico-raciais. Então surgiu um segundo plano, que é intitulado Pretagogia, a contação de história no viés étnico-racial dentro das atividades da Brinquedoteca do CAFES. Vale lembrar que o termo pretagogia é um termo brasileiro, que significa dizer práticas metodológicas para a educação nas relações étnico-raciais. A partir das minhas experiências com as crianças negras, a partir de falas das crianças negras, como por exemplo, em atividades de contação, tia, eu não sou negra, ou eu sou marrom, eu sou chocolate. Então entendeu-se que as crianças elas necessitavam de algumas atividades em que elas se entendessem enquanto afrodescendentes, enquanto retintas, enquanto pretas. Então, trabalhamos com, por exemplo, histórias em que foram colocados personagens principais que eles eram são negros, como, por exemplo, a história de Luiz Norberto Pascoal, que é o pássaro de todas as cores, que no caso o pássaro, o pássaro negro, ele tenta mudar de cor, então pede para sua fada madrinha ficar mudando de cor, mas no final ele entende que ele tem que se aceitar enquanto a cor que é dele, não precisa ficar se importando tanto com o que os outros animais da floresta acham. E a história da Ana Maria Machado, que é a menina bonita do laço de fita, que a Ana Maria ela sempre coloca a menina bonita do laço de fita como protagonista da história e bonita, ela sempre enfatiza essa característica de bonita nela. E o coelhinho, ele que contraponto é branco, sempre desejou ser negro e fica perguntando à menina como que faz para ser negro.
toma café, se banha em tinta negra e várias coisas do tipo, e não consegue. E ao final, ele casa-se com outra coelhinha, né, uma coelhinha negra, e tem filhos de vários tons de pelo. Então essa história sempre coloca mesmo a questão que não se deve subalternizar as pessoas negras, e que ela tem características assim bonitas, mesmo sendo diferente uns dos outros, né? A questão da diferenciação entre os seres, que não existe, por exemplo, uma pele bonita ou uma pele feia, existe diferenças entre os tons de pele. Dentro dessas discussões nós fundamentamos na lei brasileira, né, que é a lei 10.639, que vê, né, práticas e a questão de projetos interdisciplinares e situações e mesmo práticas metodológicas, né, na educação das relações étnico-raciais, que hoje já está sendo substituída pela Lei 11.645, que além das relações étnico-raciais, ela acrescenta também a cultura indígena nesse sentido. E como resultado, né, de tudo isso que o Tasso comentou, dessas visitas, dessas histórias, dessa interação, a gente identifica, primeiro, um maior compromisso social da nossa brinquedoteca com questões que estão na ordem do dia, né, que são as questões étnico-raciais. Nosso país é um país de grande extensão e de grande diversidade étnica. Também identificamos um fortalecimento nosso na questão da própria cultura local, né, no sentido de retomar aspectos que nos fazem ser quem nós somos, né, valorizando aquilo que temos. Um outro aspecto desse projeto também, que finda agora, né, em 2019, é a observação de que todos os nossos bolsistas entendem o propósito da leitura, o quanto que ela empodera e o quanto que ela é importante para a formação integral das crianças e adolescentes. E eu gostaria que você comentasse, né, outros resultados que você também identifica após realizar essa prática. Como nós trabalhamos com o tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, e a professora Carla bem disse, nós estamos inseridos dentro desse processo de produção intelectual. E assim, pensando nesse sentido da questão da produção, de trabalhos que emergiram a partir do tema Brinquedoteca, que foi um laboratório com objetivos, foi uma surpresa quando a gente entrou na Brinquedoteca e viu que a gente começaria a produzir a desmistificação do brincar como irrelevante, né, como um tema irrelevante a ser pesquisado, e dentro ainda da nossa pesquisa sobre relações étnico-raciais, a questão além do empoderamento, a construção da identidade e a autoestima da criança, como também dos próprios alunos inseridos dentro da Brinquedoteca. A gente entendeu que os alunos eles começaram a se entender também como negro, começaram a aceitar-se como negro, questões de estética, questões de nomenclaturas mesmo, alguns nomes não chamar, que é depreciativo, subalternizar a etnia. Então eles começaram esse processo de conscientização enquanto negro e se aceitando enquanto negro. E você? Como você se sente após participar de um projeto como esse? Então, há um tempo eu já venho trabalhando com essas questões étnico-raciais, e agora muito mais eu consegui ligar, né, eu trabalhava com as questões étnico-raciais, mas no viés mais artístico, e eu consegui ligar as relações étnico-raciais com a minha formação, que seria a formação de profissional docente a atuar na educação infantil. Então, entender, por exemplo, uma área que eu já trabalhava, em que eu pensava de forma errada, que eu não poderia fazer essa linkagem com a docência, então me permitiu que eu pudesse entender as relações étnico-raciais, entender essa questão da construção, entender, por exemplo, que em outras situações, quando criança, eu não tive essa educação das relações étnico-raciais. Então passei um tempo a entender que eu não era negro, e que moreno, o termo moreno me cabia melhor, ou que eu tinha menos características, ou eu não tinha o nariz avantajado, ou não tinha um olho maior, coisa do tipo, e que eu não era negro. Então, dentro desse sentido, fortaleceu ainda assim a minha autoestima enquanto negro e enquanto afrodescendente. Pois bem, esse é o nosso trabalho. Nós convidamos, né, quem se interessar mais a nos procurar nas redes sociais, e agradecemos imensamente a oportunidade de participar dessa discussão, que só não estamos participando presencialmente por conta de todo o cenário educacional que temos vivido aqui no Brasil. Muito obrigada.